Fala aí, pessoal! Estamos de volta aqui, hein? Olha só, nossa aula de hoje aqui do nosso curso de verão do Zero ao Day Trade. Vamos tratar sobre o assunto de figuras, né? Dentro da análise técnica clássica e price action, o mercado tende aí a formar algumas figuras técnicas, figuras aquelas que têm um padrão geométrico onde a gente consegue ali, tá? Mapear, tirar uma estatística e ver ali se esses padrões têm um comportamento aí randômico dentro do mercado e também dentro dos seus fractais, e se esses padrões eles ocorrem com alguma frequência ou não. Isso é bem interessante. E eu vou usar hoje como uma referência bibliográfica junto com vocês o livro do Thomas Bukowski, que é uma enciclopédia dos padrões gráficos, né? Eu vou até mostrar aqui para vocês. Infelizmente é um livro que não tem em português, não tem tradução, mas eu vou estar utilizando ele e os padrões mais clássicos das figuras são os padrões que eu tenho na minha apostila. E, inclusive, eu vou deixar a apostila aqui, tá? No link da descrição, eu vou deixar na descrição desse vídeo um link onde você pode se cadastrar lá, que você vai receber por e-mail a apostila aí do nosso curso de verão, beleza? Bom, deixa eu compartilhar a tela aqui, então. Olha só, vamos lá. O livro que eu vou estar usando aqui junto com vocês, então, é o livro do Thomas Bukowski. Esse daqui, Encyclopedia of Chart Patterns, ok? Então, usando aqui a segunda edição. Tem algumas diferenças estatísticas, tá? Dependendo da edição do livro. Aqui, quando eu peguei, no caso, pelo livro do Flávio Lemos. O livro do Flávio Lemos, para quem não sabe, ele traz também esses padrões, tá? Então, se vocês buscarem aqui o livro de análise técnica, que é esse daqui, dos mercados financeiros, ele tem também padrões gráficos, né? Então, a gente vê, muitas vezes aqui, ele falando de figuras, ó. Ombro, cabeça, ombro, né? Ele coloca aqui entre padrões de reversão versus padrões de continuação, né? Então, ele tem também aqui, ó, cunhas, tá? E da onde ele pegou aqui as estatísticas, que ele mesmo coloca aqui no livro do Flávio Lemos? Ele pegou do livro do Thomas Bukowski, né? Só que de outra, provavelmente deve ter sido ali da primeira edição. E eu estou aqui com a segunda edição do livro do Thomas Bukowski. Então, pode ser que tenha alguma diferença estatística, não muito grande, mas algumas diferenças aí pode ser que elas apareçam aí para a gente aqui durante a nossa apresentação, tá? Vamos começar falando aí sobre ombro, cabeça, ombro dentro do mercado, né? Como eu disse para vocês, existem várias formas, por exemplo, da gente escrever aqui dentro do gráfico, tá, pessoal? Quando a gente estiver olhando na análise técnica, né? Então tem nas aulas anteriores isso já gravado ali. Por exemplo, se eu colocasse um gráfico de linha, né? Então, se eu colocar um gráfico de linha, pode ser que eu veja alguns padrões, algumas movimentações que talvez eu não consiga enxergar, por exemplo, num candlestick. Ombro, cabeça, ombro, ele leva esse nome porque ele vem de uma tendência, né? Então, dentro do mercado, você vai estar vendo, por exemplo, o mercado fazendo topos e fundos ascendentes, como a gente falou nas aulas anteriores, até que o mercado ele faz um topo um pouco maior do que o topo anterior, e quando ele recua, ele tende a fazer uma certa simetria. O mesmo fundo que foi o fundo anterior acaba sendo o fundo posterior. E quando ele faz um topo, esse topo posterior que é criado, ele não fica igual ao topo anterior, ele fica igual ao topo, o topo anterior do anterior, né? Então, nessa movimentação, esse movimento na análise técnica é descrito como ombro, cabeça, ombro. Por quê? Porque eles falam o seguinte, aqui é como se fosse o ombro do lado esquerdo, a cabeça e o ombro, né? Então, você tem aqui o ombro, a cabeça e o ombro, né? Então, por isso, leva esse nome dentro da análise técnica. É um padrão que você começa a olhar para o gráfico, inevitavelmente, né, como é uma virada de tendência, tá, pessoal? Ó, análise técnica clássica. Lembra lá da nossa aula de teoria de Dow? Topos e fundos ascendentes, a tendência é válida até ser revertida? A tendência é revertida com um topo e um fundo descendente, fazendo aí o que a gente chama de pivô de baixa. Né? Aqui topo, topo maior, fundo, fundo maior, topo maior, até que, de repente, ela faz um topo aqui menor e faz um fundo maior, menor. Então, ela foi revertida. Então, eles pegam, por exemplo, esse tipo de movimento aqui e falam, pô, isso aqui é um ombro, cabeça, ombro, né?
ele faz, então, uma montanha menor aqui do lado esquerdo, uma montanha maior no centro e uma montanha menor do lado direito. E aí dá para você tentar projetar aqui qual seria o objetivo de um padrão como esse, né? Então, como que eles falam para você projetar? Você pega a cabeça, então é o ponto mais alto, absoluto, o pico absoluto que você vai enxergar no teu gráfico, e a linha de pescoço. Linha de pescoço é essa mínima que é deixada de maneira intermediária e simétrica com a mínima posterior, né? Então é chamada linha de pescoço. E aí você projeta esse movimento para baixo com o alvo em 100% dessa movimentação. Esse daí seria, por exemplo, o objetivo de um ombro, cabeça, ombro. Ombro, cabeça, ombro não é difícil de se encontrar nos gráficos, ok? Então, por exemplo, aqui no gráfico do índice Bovespa, a gente vê algumas características de ombro, cabeça, ombro, como, por exemplo, aqui ficou bem claro, né? Se vocês observarem, né? O mercado vem dessa tendência aqui, né? Fez uma correção aqui um pouco mais forte, e aí, de repente, ele deixou aqui, ó, um ombro, uma cabeça e um ombro, ok? E perdeu a linha de pescoço que está aqui. E aí você projeta isso para baixo. Na linha, fica mais fácil de eu identificar esse padrão do que no candlestick. No candlestick, talvez eu tenha mais dificuldade. Mas aqui se encontra, por exemplo, um ombro, cabeça, ombro, bem definido. E aí você, para projetar ela, você vai projetar o topo da cabeça com o fundo ali da linha de pescoço, o alvo 100%, tá? Então, olha que interessante, até nessa movimentação, ele, na correção que ele fez, ele foi lá no 100% do alvo e depois acabou revertendo. Bem bacana, né? Ombro, cabeça, ombro. Você vê que a estatística, assim, ela não é tão alta. Nessa versão aqui que eu tinha pego até do livro do Thomas Bukowski ali, pelo Flávio Lemos. Mas se você pegar aqui mais atualizado, tá? A gente já tem outras estatísticas desse padrão, que é o Head and Shoulder, né? Então, existem padrões, inclusive, complexo, que é padrões onde tem dois ombros e aí uma cabeça e dois ombros. É descrito como um padrão de Head and Shoulder complexo. E aí tem os Head and Shoulders normal, né? Que é a cabeça aqui, o ombro do lado esquerdo, a cabeça e o ombro do lado direito, tá? Você vê, ó, mais atualizado aqui, ele está falando que tem 55% de chance de pegar ali perto de um alvo, ok? Quando se trata aí de um bull market. Num bear market, 56% de chance. Lembrando que aqui você vai ver uma diferença no livro do Flávio Lemos, por exemplo, quantas desses padrões, né, quando teve, quantos deles tiveram um pullback? Então, ó, 50% das vezes teve um pullback. Quando você estiver olhando aqui no livro do Flávio Lemos, você vai ver um lance aqui que é throwback. Throwback, tá, pessoal, é basicamente a mesma coisa, só que muda de uma tendência para outra. Então, quando você pega aquele padrão que veio, por exemplo, está vindo de baixo do gráfico para cima, eles vão estar chamando ali de throwback. E o pullback é do padrão aí quando vem de cima para baixo. Então, você vai ver isso muito aqui no caso do livro do Thomas Bukowski, tá? Você vai ver que tem pullback e throwback, mas basicamente a gente resume isso na mesma coisa hoje em dia, ok? E ainda você tem o ombro, cabeça, ombro invertido, que basicamente é a mesma coisa que o anterior, só que é para sair da tendência de baixa para alta, né? Então você vai identificar o ombro do lado esquerdo, a cabeça e o ombro do lado direito. Essa daqui é dada como a linha de pescoço e a projeção para cima dessa movimentação quando é rompida. Então, também dá para encontrar até com uma certa facilidade, muitas vezes, para quem opera day trade dentro do mercado. Então, para quem opera muitas vezes day trade, dá para encontrar. Mas aqui, ó, por exemplo, aqui eu acabei de ver que foi um ombro, cabeça, ombro invertido, ó. Tá? Então, o mercado ele fez essa correção, ó, impulsionou ombro aqui do lado esquerdo, cabeça, ombro do lado direito, linha de pescoço, tá? Então, é um padrão aí que quando você encontrar, quando ele romper aqui, tá? Essa simetria da linha de pescoço, ou seja, por esse candle de número 170, que foi o que rompeu,
você vai dizer aí que ela está rompida, e aí você pode estar fazendo, por exemplo, a projeção da cabeça com a linha de pescoço para cima. E aí você tem lá o objetivo, que seria 100% e assim por diante. Você vê, ó, aqui ele chegou a fazer um throwback, como ele chama, tá? Antes de chegar mesmo no seu alvo. E se fosse, se fosse para uma tendência ao inverso, seria um pullback. A mesma coisa, pullback, então vamos manter aí o que a gente já sabe aqui dentro de análise técnica clássica, ok? São padrões de reversão dentro do mercado. Seguindo, nós temos também outros dois padrões de reversão, que são aqueles padrões de simetria, onde a gente chama de topo duplo, ou mesmo fundo duplo, quando é na tendência de baixa, né? Então, o mercado está em queda, ele deixa dois fundos iguais em preço e volta a romper, ele faz uma espécie de W. E o topo duplo faz uma espécie de M, né? Então, ele faz um M aqui, ó, porque os topos que o mercado deixa ali em absoluto, eles tendem a ser iguais, tem um fundo aqui que é intermediário, que é rompido. E aí você projeta. Quando você identifica, por exemplo, um topo duplo, tá? Então ele tem esses topos simétricos aqui, esse fundo, você vai projetar esse movimento 100% para baixo. Vai ser o objetivo. E aí, 64% das vezes eles tendem ali a alcançar um alvo. Se for o fundo duplo, a sua chance é maior de alcançar um objetivo dentro do mercado. 73% das vezes alcançam um objetivo. E a gente pode ter um topo duplo, tá? Que, na verdade, não fica por uma batida de duas vezes, e sim por três. Aí é o topo triplo, né? Ele pode até, de repente, até engatilhar a venda aqui, ó, tá? Quando é perdida pelo próprio topo duplo e, de repente, vira um topo triplo. Por volta de 49% das vezes atinge um alvo. E o fundo triplo, que é o inverso dessa movimentação, aí, no caso, 74% das vezes chega a atingir o alvo. Você também vai ver no livro lá do Thomas Bukowski, né? E ele também coloca aqui esses movimentos. Então, ó, inclusive ele tem algumas definições ali de Adão e Eva para os topos e fundos duplos, que depende aí de como o topo é do lado direito e como é do lado esquerdo, né? Então, quando tem uma movimentação um pouquinho mais complexa, ele muda, né? Falando, ó, aqui é Eva e aqui é Adão, né? Então, ele faz essa diferença aí para distinção, muitas vezes, de um topo duplo. Mas é a mesma coisa ali, só muda um pouco essa complexidade, tá? Se você observar esses dois padrões que a gente passou aqui, pessoal, quando você sai do mercado que estava em queda para o mercado para cima, o padrão tem uma taxa de acerto maior. Se você olhar aqui, a mesma coisa, ó. Saiu da tendência de baixa para ir para cima. Saiu da tendência de baixa para ir para cima, tá? É maior do que ao inverso, quando ele está na tendência de alta para ir para baixo. E por que essa diferença na estatística apurada dentro do mercado, mesmo no mercado numa situação de bear market? Porque se você pegar aqui, tá, pessoal, e fizer uma análise, deixa eu abrir aqui o índice Dow Jones. Deixa eu abrir aqui do lado aqui o índice Dow Jones, que vocês vão entender isso. Na verdade, é assim, a longo prazo, tá? A bolsa, ela tende a, na verdade, crescer, né? Então, nenhuma empresa abre capital no mercado, apesar de acontecer muito isso com muitas empresas, mas nenhuma empresa vai para a bolsa para perder dinheiro, né? O objetivo é gerar crescimento. Então, a longo prazo, naturalmente, você vê uma tendência crescente dentro do mercado. Então, você pega o índice Dow Jones, que a gente tem aqui as informações dele ali, lá desde o passado, aqui, ó, 1897, tá? Então, olha quanto de informação aqui tem do índice Dow Jones, ok? Se você olhar esse movimento do índice Dow Jones, mesmo depois aqui a crise de 29, o mercado penalizou muito para voltar a subir, né? Voltou a subir só depois de 25 anos. Depois a gente teve ali a crise que viveu ali de estagflação, depois dos anos dourados ali da década de 60, tá? E depois a gente ainda teve a crise aqui das bolhas ali, e das .coms, logo nos anos 2000,
a crise financeira. E ainda assim, pandemia, tá? O mercado ele tende a longo prazo ser sempre crescente. Então, como a gente está falando de um mercado que tem uma tendência crescente a longo prazo, naturalmente que essas estatísticas elas refletem isso no preço. E, por exemplo, o índice Dow Jones, o que eles fazem, né? A gente não teve uma aula falando desse balanceamento do índice, mas é bem interessante, eu vou até anotar isso para trazer uma aula sobre esse tema, né? Como é que funciona a composição dos índices do mercado americano, né? Então, se você for lá no Finviz, você consegue ver. Finviz.com é um site para o mercado americano, na verdade, né? Não é um site para o mercado brasileiro. Mas se você vier aqui, tá? Você vai ver, por exemplo, aqui ele mostra a composição do S&P. No próprio TradingView tem também, né? E o que acontece? Existe sempre aquele rebalanceamento, né? Então, a Tesla, por exemplo, não era uma empresa que fazia parte do S&P. Hoje faz parte e é uma grande empresa, inclusive fazendo parte. É um market cap grande. Você vê, ela está entre as maiores, né? Então, é Microsoft, Apple, a maior de todas, Microsoft. Depois a gente tem ali Google e Amazon disputando basicamente quase que o mesmo tamanho. Nvidia, Meta e Tesla, né, disputando também basicamente o mesmo tamanho dentro do mercado. Aí depois a gente tem outras empresas. Mas se vocês observarem aí por tamanho market cap, que é a função desse quadradinho é mostrar justamente qual é o peso de cada empresa que está lá no índice. Por exemplo, em 2008, tá, a gente tinha a Coca-Cola sendo uma empresa aí, uma das maiores, né? Walmart, a Disney, e agora as coisas mudaram, né? Como vocês podem ver, agora nós estamos falando aí da tecnologia dentro do mercado, que é o que mais tem peso aí na Bolsa Americana, ok? Bom, então, pessoal, é por isso que dá essa diferença ali quando se trata dessas estatísticas. Outros padrões, que aí é um pouquinho mais difícil. Cunha descendente, cunha ascendente. Uma cunha dentro do mercado, tá, pessoal? Ela é caracterizada, imagina um cone, né? Então, imagina um cone. Você tem o cone lá, ok? Inclina ele. Então, aqui, basicamente, a gente inclinou esse cone, ó. Ele foi inclinado. O que acontece aqui? O grau de inclinação do topo, então, o mercado ainda está promovendo topos ascendentes. Eles ainda são maiores. Mas o grau de crescimento desses topos já não são os mesmos. Inclusive, quando comparado com os fundos, ele tem um grau menor. Você vê que o fundo ele é mais inclinado para cima do que o topo. O topo é menos inclinado. E até que isso vai se afunilando. Então, esse movimento que vai se afunilando, formando essa cunha, tá? Quando rompida, você tem um objetivo. E aí, qual que é o objetivo na análise técnica clássica? Você pega a base, que é onde começa o movimento inicial que você identificou no gráfico, e pega essa distância em 100% e projeta para cá. Tá? Então, seria o objetivo de uma cunha, por exemplo. Tá? E a cunha descendente, a mesma coisa. Então, o mercado está produzindo fundos descendentes num grau de inclinação, por exemplo, aqui, ó, mais forte do que nos fundos. Os fundos já é menos, né? Então, é menos descendente do que o topo. Então, isso vai se afunilando, criando o que a gente chama de momento, e quando ele rompe, você vai projetar a base aqui e você vai projetar nesse movimento de ruptura. É isso que forma aí esse movimento de cunha. E você vai ver que lá no livro do Thomas Bukowski tem também, tá? Então, vocês vão olhar aqui o livro, vocês vão ver Rolling Wedge ascendente e também descendentes, que são os padrões de cunha. Inclusive, tem outros padrões de cunha, tá? Que eu não tenho ali na apostila, que são essas cunhas, assim, marcando, por exemplo, um topo e um fundo de uma reversão, né? Então, que seria a cunha em movimento, por exemplo, falling e rising, ok? Nessa movimentação, bem interessante, né? Por exemplo, são padrões, a gente não utiliza muito, mas se você olhar dentro do gráfico, muitas vezes dá até para achar alguns padrões assim, tá? Onde o mercado ele
basicamente declara ali aquele movimento de finalização dele numa formação ali meio de cunha, né? Então, ele finaliza meio que na cunha, mas, por exemplo, aqui, se nós observarmos esse movimento do mercado, ele foi formando, por exemplo, aqui uma cunha, ó, tá? Então, isso aqui é uma cunha dentro do mercado. Essa já é aquela cunha mais rising, né, que ele chama, ok? O mercado também teve outra cunha que ele deixou aqui, que aí seria uma cunha descendente, ó, que foi aqui, ó. Se você observar aqui, ó, ele fez uma cunha também, ó, descendente. E aí, como que eu faço para projetar essa cunha? Existem, na verdade, duas formas, tá, de fazer a projeção da cunha, mas, por exemplo, como que eu poderia projetar aqui? Eu pego a base, então a base é esse movimento inicial, onde eu consigo ver o topo e o fundo, ó. Eu pego, então, do fundo ao topo e venho na hora do rompimento. Rompeu. Então, tá aqui, esse é o objetivo, 122,722, quando ele faz o rompimento da cunha. E na análise técnica clássica, por exemplo, padrões de triângulo, ele fala muitas vezes para você projetar do vértice, né? Então, ele rompeu, então o alvo vai ser ali a partir do vértice. Mas aí você pega também o movimento de impulso, né? Então, você pega o movimento, por exemplo, de impulso, e aí ele te dá um alvo do vértice da cunha. Quem sabe, né? Se chegar lá, a gente olha. Esse vídeo está sendo gravado hoje, no dia 17. Se chegar lá, a gente olha e fala: caraca, né? Funcionou. Beleza. Bom, então as cunhas, tá? Eu acho mais complicadinho de ficar achando cunha dentro do mercado, na minha opinião. De repente, para você é mais fácil. A gente tem também os triângulos simétricos. Triângulo simétrico aí é um triângulo mesmo, né? Então, imagina um triângulo ali, tá? Então, o conezinho, né? Imagina o triângulozinho ali, ó. É um triângulo simétrico, ele tem aquele grau de inclinação espelhado. Então, os topos são menores e os fundos são maiores. Então, ele vai se afunilando ali dentro. E aí, nessa que ele vai se afunilando, quando ele rompe, ele tem um objetivo. Você vai pegar aqui a base e vai projetar 100% para cima dessa base. Essa é a projeção, por exemplo, de um triângulo simétrico. 66% das vezes eles atingem um alvo. Lembrando que ele tem aquela diferença de bull e bear market, né? Então, se você for lá no livro do Flávio Lemos, não, do Thomas Bukowski, ele tem também aqui os triângulos, né? Vamos achar aqui. Topos duplos. Ele tem aqui os triângulos também simétricos. Tem os padrões de retângulo também. Retângulo é bem interessante, porque é o que a gente chama lá do Power Breakout, né? Cadê aqui? Poxa, agora que a gente precisa, o olho não vê. Cup and Handle, que a gente já passou. Os topos duplos. Bandeiras, que a gente vai falar ali, né? Os Head and Shoulders. Os fundos, ilhas. Flâmulas, que eu vou estar comentando com vocês. Os retângulos. Os topos arredondados, fundos arredondados, dentro do mercado. Triângulo, opa, tá aqui, ó. Triângulo simétrico, tá vendo? Então, dentro do mercado, triângulo simétrico. E ele te dá as estatísticas por volta ali, tá, pessoal? De 66% das vezes atinge o alvo, fazendo aqui da base no rompimento, ok? E nós temos também o triângulo ascendente. Triângulo ascendente, ele marca principalmente o quê? Os topos, eles são iguais, tem o mesmo topo, tá vendo? Mas os fundos são ascendentes. Então, como os fundos são ascendentes e os topos são iguais, e geralmente o mercado vem de uma tendência de alta, tá? Porque são padrões de continuação, ok? Quando ele rompe, 75% das vezes atinge o alvo. E o alvo qual que é? É eu pegar aqui, ó, essa base e projetar a partir da sua ruptura, tá? Então, é isso que eu posso fazer dentro do mercado, no caso do triângulo ascendente, ó. Ele mostra aqui, tá vendo? Os topos maiores, os fundos maiores, os topos iguais, uma tendência de alta e o rompimento.
E tem o descendente também, ó, triângulo descendente, que é o inverso, não está aqui, tá? Eu não coloquei aqui na apostila, mas tem também, ó. Os fundos, eles tendem a ser iguais, né? Então, os fundos tendem a ser iguais, e quando eu coloco aqui a linha de tendência, que para eu descobrir isso dentro do gráfico é usando linha de tendência, ele tem que ter aqui, ó, um topo menor que o anterior. E aí, tendo esse topo menor que o anterior, a gente já vai ver aí que ele formou o triângulo descendente, tá? 75% das vezes atinge um alvo, né? Então, isso é muito bom quando se trata aí de tendência dentro do mercado, porque a gente usa muito esse padrão principalmente para capturar, por exemplo, um power breakout, né, dentro do mercado. É mais comum, por exemplo, no intraday. No intraday você vai ver com maior frequência, por exemplo, um triângulo ascendente. Olha só aqui, ó, um triângulo ascendente, ó. Isso aqui é um triângulo ascendente, ó. Tendência de alta, fundos maiores, topos iguais, rompeu, continuou. Triângulo ascendente dentro do mercado. No intraday é bem fácil de você identificar, tá? E o triângulo descendente, que seria o inverso. Aí nós temos também aqui as flâmulas. As flâmulas, pessoal, elas podem ser muito confundidas com um triângulo. Então, basicamente, o que a gente fala aí de diferença de uma flâmula para um triângulo é que o triângulo ascendente, os fundos são ascendentes, né? Então, eles fazem fundos maiores. E os topos são iguais. No caso da flâmula, tá? Muitas vezes vai ter uma tendência onde os fundos eles vão ser aí basicamente quase que iguais e os topos vão ser descendentes, afunilando aí nessa movimentação. Seria uma característica da flâmula. Então, a flâmula, na verdade, ela não é um triângulo descendente. Ela não é muito enquadrada para um triângulo descendente porque a tendência é de alta. Então, por isso que chama flâmula. Ela é como se fosse um inverso, né? Você vai ver que ele coloca aqui também. É claro que ele tem aqui essa definição, mas se você olhar só assim, ó, você vai ter muitas vezes algumas dúvidas, né? Pensando, pô, mas será que isso aqui não é uma cunha porque é um movimento menor? Então, é por isso que a flâmula seria uma cunha menor, né? Essa é a dúvida que muitas vezes fica. Mas aí, o que você faz para tirar um pouco dessa subjetividade, que é o que eu falo para o pessoal ali do projeto 10%, tá? Cara, quando você estiver observando alguma coisa assim, tentando ver um padrãozinho, né? De formação, por exemplo, de uma flâmula, né? Veja se, por exemplo, aqui, se o mercado aqui faz um movimento bem curtinho, eu poderia enquadrar numa flâmula esse movimento, entende? Ele não é um triângulo, por exemplo, ascendente. Ele poderia ser uma flâmulazinha em continuação de queda, entendeu? Essa é a diferença. A flâmula também é algo bem pequeno, bem curto, né? Porque senão ela vai formando uma cunha, tá? E é diferente, por exemplo, de uma bandeira, né? Porque aí nós temos os padrões de bandeira também. Os padrões de bandeira, ele é um retângulo, o padrão da bandeira aqui, pessoal, ela é um retângulo, como vocês podem ver, inclinado. Então, quando você estiver olhando para o teu gráfico, que você vê um padrão de retângulo inclinado, por exemplo, aqui, ó. Se você marcar esse topo com esse topo, você vê que ele forma uma linha. Aí você marca os fundos, você vê que a linha aqui, elas são simétricas. Até existe uma ferramenta dentro da análise técnica, que é a ferramenta de canal, que é essa aqui, ó, canal. Quando você coloca, então, por exemplo, se eu colocar aqui um canal, ele vai sempre traçar uma linha paralela, ó. É o canal, ó. Então, se ela for igual nesse grau de inclinação, isso aqui é uma bandeira, tá? Então, aqui eu tenho uma bandeira dentro do mercado. Agora, é diferente, por exemplo, se eu venho para cá, ó. Aqui não tem muito bandeira aqui, né? Porque aqui a inclinação é um pouco diferente de um para o outro, né? Então, não é muito bem aquela bandeira clássica dentro do mercado. A bandeira clássica, ela vai bater os topos e os fundos certinho ali, ó, no mesmo grau de inclinação. Aí é a bandeira clássica dentro do mercado. E essa ferramenta que eu peguei aqui é a ferramenta de canal. Porque muitas vezes você olha para dentro do mercado, você vai ver que o mercado ele tende a andar
sempre batendo um topo e um fundo, né? Ele tende a andar o que a gente chama de power trend, que é esse tipo de movimento. Ó, se você olhar, ó, ela tende a ter uma certa simetria. E aí, quando você projeta o canal, olha que interessante a análise técnica, né? Como a análise técnica é bonita. Os topos, ó, percebe que ele foi lá, bateu o topo, voltou. Foi lá, bateu o topo, voltou. Foi lá, bateu o topo, voltou. E os fundos também, onde eles fizeram esse movimento, tá? Isso aqui foi dezembro de 2020, não faz muito tempo, ó. Se você pegar esses fundos do qual ele fez esse movimento, existe uma simetria aqui, tá vendo? E aí você consegue traçar o canal, né? Que é o canalzinho aí dessa movimentação. Aí ele é válido até ser rompido, né? Então foi rompido, perdeu a validade o canal. Mas você pode sempre botar em box, né? Esse movimento aí que a gente está olhando. Então, por exemplo, aqui, ó, tem uma movimentação de queda e eu posso fazer a definição desse canal, né? Então, eu traço aqui, por exemplo, a linha, ó, eu vou ver, caraca, tem uma simetria aí de queda, né? Então, eu já estou ligado. Se o mercado está caindo, eu já estou ligado aqui. Quando que eu vou buscar uma compra? Quando ele romper o canal e promover um pivô fora dele. Então, aqui, por exemplo, é o momento de uma compra dentro do mercado. Por quê? Porque ela rompeu o canal, fez um pullback, já não voltou mais para dentro do canal e rompeu aqui. Então, aqui eu tenho, por exemplo, um padrão comprador dentro do mercado e realmente ela subiu depois, tá? Então, são formas aí de você estar fazendo análise para saber, pô, qual que é o momento que o mercado vai pegar uma tendência, né? E esses padrões aí, como eu passei aqui para vocês, então a bandeira, ela é um retângulo inclinado, usando aí esse movimentozinho de canal. Geralmente a bandeira é pequena, tá? Um canal, ele é grande, ele é longo. A bandeira é pequena, né? Então, como vocês podem ver aqui, tá? Então, aqui, ó, flex. A bandeira costuma ser pequena, são poucos dias que o mercado faz uma lateralização inclinada. Então, é um retângulo que se inclinou aqui, ó, tá? Poucos dias, e aí ele tende a pegar o movimento anterior e projetar para cima na ruptura. E aí você tem uma movimentação com um alvo muito grande, né? E aí 64% das vezes atinge o alvo. E olha que é um alvo grande, tá? Então, por exemplo, aqui eu tenho uma bandeira. Então, ela foi rompida. Eu vou pegar o alvo dela, eu vou pegar o topo ali da onde iniciou e desde a ruptura. Então, 100% para baixo, tá? É um alvo grande, tá? Então, é um alvo aí bem interessante dentro do mercado. Aqui, por exemplo, o mercado aqui, ó, ele estava formando aqui, ó, é um padrão também ali que se assemelha a um alargamento, tá, pessoal? A gente tem esse padrão aqui dentro do livro do Thomas Bukowski, ele ensina esses padrões. Tá aqui, ó, é logo no comecinho aqui, ó, que são os padrões de alargamento nessa situação, ó. Rolling formation, right angle and ascendent, que é o que está acontecendo aqui agora no índice Bovespa, olha lá. Padrão de reversão, se perder a mínima, ferrou. É basicamente isso. 68% das vezes ele atinge um objetivo, tá? Então tem a aparência dele e é uma movimentação ali, tá, pessoal? De reversão ou até mesmo continuação, né? Dependendo da situação ali dentro do mercado, tá? Mas é um padrão bearish, ó, como vocês podem ver. Isso aqui é um padrão. Será? Será? Tá? Vamos ver. Vamos ver se funciona, ok? E outros dois padrões. Cup and Handle, que é o padrão xícara. Por que que ele leva esse nome? Cup and Handle, né? Pela simetria que ele tem dentro do mercado, né? Então, o mercado fala o seguinte, aqui é como se fosse a cumbuca ali da xícara e aqui a asa dela, né? Então, isso aqui formou uma xícara, ó. Onde você pega e a xícara aqui, tá? Então, por isso que chama Cup and Handle, que é o padrão xícara. É um padrão aí de continuação dessa movimentação, tá? Então, o mercado que já tem ali uma tendência, muitas vezes definida, tendência de alta, ele faz um fundo arredondado, depois faz um fundo maior. É um pivô de reversão, né? Basicamente, um pivô de reversão. É como se fosse um triângulo que vai se formando dentro do mercado, é um triângulo ascendente,
ou até mesmo ali, tá? Se for um movimento, é porque costuma ser um movimento maior. E ele, ao invés dele romper aqui para mínima, né? Que seria o mais comum aqui, né? Por exemplo, ele vai formando aquela flâmula, de repente, ela rompe ali de continuação. Não, ela faz a reversão. Então, é o cup and handle. Mas a estatística é péssima, pessoal, para trabalhar. Não é uma estatística muito favorável, você viu? Ele traz aqui essa estatística, né? A estatística, eu acho uma estatística fraca, tá? Eu acho, porque 50% não dá para brincar muito dentro do mercado. E os padrões de alargamento? Padrão de alargamento geralmente marca topo. Se você olhar o alargamento, é porque ele tem aqui ó, os topos maiores que os anteriores e fundos menores. Então, o mercado, ao mesmo tempo que foi para cima, ele também está indo para baixo. E ele vai alargando. Então, esses padrões de alargamento. Tem alargamento em situação de fundo de mercado e tem alargamento também em situação de topo, obviamente, tá? Mas o mercado tende a ir fazendo esses padrõezinhos de alargamento dentro da movimentação. Thomas Bukowski também mapeou isso. 68% das vezes atinge o alvo quando é rompido aí o movimento do alargamento. Tá legal? E aqui, pessoal, eu tirei esse compilado, né? Então, pegando ali as estatísticas, tá? Do livro do Thomas Bukowski. Então, tá tudo aqui: cocói, topo duplo, fundo, topo triplo, fundo, cunha ascendente, cunha descendente, triângulo simétrico, ascendente, bandeira numa situação de bull market, bear market, flâmula, né? Cup and handle, alargamento, diamante. Diamante tem aqui também, tá? Então, o pessoal muitas vezes fala ali dos padrõezinhos de diamante, mas aqui no livro ele traz também os padrões de diamante. Tem dia que fica mais fácil, você olha aqui, você já vê de cara. Mas não são padrões muito típicos, tá? A gente não usa isso muito típico, muito tipicamente dentro do mercado. Volta em V, pivô aleatório. Aí aqui já é. Volta em V tem também no Thomas Bukowski, não nesse livro, tá? Mas é estudado pelo Thomas Bukowski, é o V-bottom. Então também dá para você olhar. E também ali tá pivô aleatório, pivô alinhado. Aí já é mais ali pelo Oliver Velez, o que ele ensina, né? Barra ignorada, power breakout, breakout. São padrões ali do Oliver Velez, né? Que a gente aprende, e os padrões de candlesticks, por exemplo, Dark Cloud, martelo em contexto, que aí são outros padrões que você vai ver também, que o Thomas Bukowski ele também mapeou, porque ele também tem um livro ali para candlestick, tá? Então, você também encontra se você buscar aí na internet, ok? Bom, vou pegar um gole de água aqui. Basicamente, tá, pessoal? Eu fiz essa apresentação das figuras com o livro do Thomas Bukowski, mas existem outros livros que vocês podem usar, inclusive outras escolas, né? Tem o pessoal que é super adepto aí à escola, por exemplo, do Al Brooks. Al Brooks também tem um livro aí completo que fala sobre isso, padrões de tendência, reversão, e tem os livros dele. Mas Al Brooks é uma corrente mais nova dentro do mercado. Thomas Bukowski já é uma corrente mais clássica. Seriam os analistas técnicos clássicos, né? Seriam os clássicos. O pessoal heterodoxo seria o pessoal já que já está mais ali para a linha Al Brooks, ok? E, assim, o que eu posso dizer para vocês, tá? Se vocês forem estudar, a minha recomendação é que vocês comecem pelo Al Brooks e depois, se vocês quiserem aprender ali, o Al Brooks, não, falei errado, desculpa. Se vocês forem estudar, minha recomendação é comece pelo Thomas Bukowski, depois vai para o Al Brooks, porque aí você vai ver, você vai falar, pô, legal, eu já tinha aprendido isso lá, então caraca, fugiu a palavra aqui. Complementei agora, tá? Então, essa seria a ideia aí por trás quando vocês estiverem estudando dentro do mercado. E assim, pessoal, falando para vocês, né, pensando aqui agora, mas figuras é bem interessante, né? Então, ela faz parte ali do price action, análise técnica clássica. A gente pode usar como referência, mas não como algo absoluto.
Então, não é por causa de uma figura que você deve fazer uma operação dentro do mercado, tá? Não recomendo, inclusive. Não é porque você viu que tem um ombro, cabeça, ombro, que você já vai entrar vendendo, ou um ombro, cabeça, ombro invertido, que você vai entrar comprando. Não é porque você viu uma bandeira que você já vai entrar comprando. Você precisa alinhar essas coisas. Então, a bandeira ela tem que se alinhar com a média móvel, com uma retração de Fibonacci, com um candlestick. Então, a figura em si, ela ajuda muitas vezes a você olhar para o gráfico e ver algumas formas ali que ele está mostrando para você, mas ela não é o absoluto para você operar. Minha opinião, tá? Então, eu já muitas vezes, quando estava começando, hoje eu já estou há 16 anos dentro do mercado, mas ali no começo eu ficava muitas vezes tentando enxergar figuras para tentar operar essas figuras. E, na verdade, eu só me dei mal fazendo isso. Então, eu não recomendo que vocês façam isso sem o auxílio maior aí de média, candlestick, a tendência, né, olhando a floresta do gráfico. Essa é a minha recomendação para vocês. Beleza? Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula. Não esqueçam de deixar o like, então deixem o like aí. Compartilhem também junto com seus amigos, quem quer aprender sobre bolsa de valores, sobre análise técnica, então compartilhem com seus amigos e verifiquem a inscrição no canal e também ativem o sininho. Valeu, pessoal. Até a próxima aula.